Oi, gente, a paz do Senhor para você, para sua família. Eu acabei de assistir a célula online e foi muito legal porque tem os tópicos, né, no estudo. Quem já foi numa célula sabe que tem a folhinha lá com os tópicos. Então, achei interessante compartilhar com vocês. Que eu já falei sobre a Maria Madalena, né, quando ela encontra Jesus após a sua morte, então que gera esperança nela, que era a última mensagem da série de mensagem Encontros com Jesus. Encontro que renova a esperança, né? Era o tema do culto no domingo e da célula de hoje. Se você quiser adquirir essa série de mensagens, ela tem um livro chamado Encontros com Jesus. É só você adquirir pela bookstore da Igreja Amor e Cuidado, eles entregam na sua casa, tá? Existe um livro sobre esses encontros com Jesus e o pastor fez uma série de mensagens baseado nesse livro, não é dele, é de outro autor, mas é muito bacana. Então, pra gente lembrar, foi no Evangelho de João 20, né? Que fala: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão e Pedro e do outro discípulo, que no caso é o João, tá? Aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocar. Essa é na versão NVI, tá? Por isso que tá diferente da minha, se você for ver o vídeo, na minha não tá assim, tá? Então, assim, Jesus, ele passou 3 anos com os discípulos. E durante 3 anos que ele passou com os discípulos, ele fez muitos milagres, né? Que tá tudo no Novo Testamento. Ele curou, ele fez sinais, maravilhas, ressuscitou Lázaro, ensinou as pessoas o que é correto. Ele até renovou, vamos falar assim, os 10 mandamentos, né? Tem uma renovada ali, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Que é o principal de todos. E a Maria Madalena, ela foi liberta por Jesus, como eu disse no vídeo passado, e ela, então, caminhava com ele, não só ela, Marta, a outra Maria também, várias Marias, né? Ou como tinha Maria antigamente, meu Deus do céu, é só Maria. E outras mulheres também acompanhavam, né? Jesus, caminhavam com Jesus, seguiam Jesus para aprender com ele. Então Jesus foi traído, julgado, crucificado, morto, foi sepultado e já era domingo, o terceiro dia após tudo isso. Então os seus discípulos, eles já estavam meio perdidos, sem esperança, estavam sem direção, porque o seu mestre havia morrido. Mesmo Jesus falando que ressuscitaria ao terceiro dia e que também deixaria aqui o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ainda assim, eles se sentiram ovelhas perdidas sem um mestre, ficaram sem esperança, e a Maria principalmente, porque ela foi lá no túmulo de Jesus. Então, o que a gente aprende com essa lição? Confie sempre nas palavras de Jesus, tá? Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como um lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegava primeiro ao sepulcro, João, tá? Também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido o que estava escrito na escritura, que os profetas já haviam falado sobre Jesus, o Messias, e que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, o que acontece? A nossa esperança,
às vezes chega por falta de fé. Nós não cremos no que Jesus tem falado, feito, não cremos nas suas palavras, né, na Bíblia, que é minha aqui, ó. Não cremos nisso aqui e por isso perdemos a esperança. Nessas horas não prestamos atenção ao propósito e aos ensinos e promessas de Jesus, pensamos só em nós mesmos. Isso é uma verdade. Isso já aconteceu comigo. Em janeiro eu fui tirar férias, era o meu sonho do Éder tirar umas férias mais prolongadas e deu certo de janeiro a gente tirar essas férias. Gente, vocês viram as fotos? Muitos de vocês viram fotos no Facebook. Eu até parei de usar o Facebook por conta disso. Porque o que acontece? Todo mundo que viu aquelas fotos em Curitiba, em Florianópolis, pensaram, nossa, eles devem estar curtindo pra caramba, né? Que bacana, deve estar. Não tava. Eu tava tendo crise de pânico todos os dias e eu não sabia que eu tinha transtorno de pânico. Então você imagina, você tem uma sensação de que vai morrer, sente que vai morrer e fica correndo pro hospital todo dia. Em uma cidade que você não conhece ninguém, grande, você não sabe onde tem pronto-socorro, você não sabe onde tem SUS, você não sabe de nada, você tá desorientado, você tá tendo crise de pânico e por si só a palavra pânico já diz tudo, né? Então, eu tava sem esperança, gente. Eu achei que eu não ia, de verdade, eu achei que eu não ia voltar pra minha cidade, que eu ia voltar num caixão. Vou falar a verdade pra vocês. De tão tenso foi, de tão intenso que eram as crises. Então, a gente não aproveitou nada dessas férias. Na verdade, elas foram um terror que eu não gosto nem de ver as fotos. E eu tenho certeza que as pessoas que viram as fotos falaram: nossa, eles devem estar se divertindo pra caramba. Por isso que eu falo pra você, não julga o livro pela capa. Não julga as pessoas pelo que você ouviu dizer, porque você não sabe qual é a real situação se você não conversar com aquela pessoa, como ela de fato é. E eu tava sem esperança, eu tava desesperada, eu não conseguia orar, eu ficava desesperada no hotel e meu coração doendo, de verdade, dói, tá? Como se fosse um infarto. E o que eu fazia? Como eu não tinha esperança, como eu tava sem esperança, eu não lembrava das promessas de Jesus, eu desacreditei que Deus podia me ajudar e que de fato Ele ia me matar. E eu comecei a ter medo, eu pensava na minha cabeça, eu pensava assim, Deus quer me matar, Deus quer me matar, Deus quer me matar. Então o que eu fiz? Nessa época, a Débora, tá aqui no grupo, a minha amiga, minha mentora, minha maravilhosa irmã de tamanho, ela orava muito por mim, então ela ficou o tempo todo durante as minhas férias em comunicação comigo o dia inteiro no celular. Era de madrugada e essa linda amiga minha estava orando por mim. E ela falava pra mim, se apega com Deus, coloca um louvor pra você tentar se acalmar. E eu chorava e eu desesperada. Débora, eu não tô legal. Só de lembrar, eu sinto vontade de chorar. Por isso que é importante você ter amigos que orem por você. Por isso que eu tô orando pela sua vida. E eu lembro que nas madrugadas, à noite, eu mandava mensagem pra ela no WhatsApp. Débora, eu tô com crise, eu não tô bem. Eu tô indo pro pronto-socorro. E ela orava e pedia pro pessoal da igreja dela orar por mim. Então eu fiquei que nem os apóstolos e a Maria. Eu tava sem esperança. E aí, isso foi uma lição, assim, sabe? Tipo, porque quando eu voltei pra casa, eu tive um despertar.
A pastora da Débora veio na minha casa e orou por mim. E eu tive um despertar de Deus de que eu tava pensando do jeito errado. Que eu tinha deixado Satanás confundir a minha mente e que eu tava me afastando de Deus por medo, em vez de enfrentar e tentar uma solução para o meu problema. Então a segunda lição é: deixa de lado o choro e o lamento. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Se ela andava com Jesus, por qual era o motivo dela chorar? Ela sabia o que ia acontecer. Ele já tinha libertado ela não tinha razão para chorar, ela já sabia qual era a missão de Jesus, ela andava com ele. Então, ela perdeu Jesus e perdeu aquele que lhe dava a referência tipo, só que ela vê Pedro e João, eles creem, mas Maria continua chorando, mesmo vendo tudo o que está acontecendo. Então é hora da gente deixar de lado o mimimi e receber as palavras de Jesus, porque ela viu que Pedro e João entendeu, levou um tempo, mas entendeu, então eles foram embora, porque eles já sabiam o que ia acontecer. Ela também sabia, mas ela não quis entender e ficou lá lamentando que o corpo de Jesus não estava lá. Então, a gente tem que parar com o mimimi. Como eu parei com o meu mimimi? Eu sabia que eu tinha um problema. Eu voltei para Araçatuba e eu continuei indo uma semana inteira no pronto-socorro todos os dias com crise de pânico. E todo mundo só me dizia assim: não, você só tá estressada, você só tá com um nível de estresse muito alto, você tá com uma ansiedade muito alta. E ninguém resolvia meu problema. Eles me dopavam e mandavam para casa. E no outro dia, de madrugada, aquele terror que só o Éder sabe. E a Débora, porque a Débora continuava orando, intercedendo por mim durante todo esse tempo. E ela orava e ela mandava orações. Essas orações que ela manda no grupo pra vocês, ela mandava pra mim também, tá? E ela mandava mensagem de uma pastora que ela até mandou aqui ela vai começar o curso dela de teologia dia 22. Débora, posta aqui pra quem tiver interesse de fazer. Ela é muito zica, ela é muito boa mesmo. E assim, eu quis resolver meu problema. Eu não quis ser como Maria. Eu catei e falei assim: bom, eu já ouvi falar sobre o CAPS adulto. Eu sei que ele ajuda as pessoas com transtorno. E eu sei que eu tenho alguma coisa de errado. Eu vou no cardiologista para saber se de fato tem alguma coisa de errado com o meu coração, eu tô infartando. E vou caçar uma ajuda pra minha cabeça. Até que eu peguei um médico um dia no pronto-socorro. Eu passei a noite lá inteira. De manhã ele veio falar comigo, ele sentou do meu lado, olhou bem nos meus olhos e falou assim pra mim: Ana Paula, você precisa conversar. Eu dei risada e falei assim: mas eu falo mais que o homem da cobra? Falei pra ele, ele falou assim: não, esse tipo de conversa, você precisa conversar. Eu falei assim: doutor, o que eu tenho? Ele falou assim: você tá com crise de ansiedade, eu aconselho você procurar um psiquiatra. Então eu fui no CAPS. Eles agendaram uma consulta para mim com um psiquiatra. Eu passei por esse psiquiatra. Ele falou assim, contei toda a história para ele de como começou e como as férias foram terríveis e todas as crises, o que eu sentia. E ele falou para mim: Ana Paula, você não tem ansiedade, você tá com transtorno de pânico. E você vai começar a tomar uma medicação e vamos ver se vai melhorar. E precisa fazer acompanhamento, né, psicológico. Então eu comecei a correr atrás, gente. Eu ia no CAPS, eu fazia massagem, meditação, eu fui atrás de psicóloga, né? Eu
não só a medicação. Hoje eu ainda faço uso da medicação. Eu sofri muito no começo, eu fiquei 20 dias muito mal com essa medicação, mas eu não podia ficar com mimimi. Só que eu tive um despertar de que eu não queria viver desse jeito para sempre. Eu não quero ficar dependendo de remédio, de psiquiatra e de psicólogo, de meditação para sempre. Porque Deus não me fez assim. Deus não me fez com transtorno de ansiedade, transtorno de pânico. Eu não tinha isso. Isso não me pertence. Entende? E eu tomei posse disso para minha vida. Isso não é meu. É uma fase e vai passar. Não interessa que o psiquiatra acredite que isso não tem cura, não interessa para mim que a psicóloga acredite que isso não tem cura. Eu acredito que tem cura. Eu acredito que tem cura porque eu tenho fé nas promessas de Deus para minha vida. E eu sei que com isso eu vou poder ajudar muita gente que tem também esse tipo de problema. Então eu decidi que eu não ia ficar praticando aquele tipo de meditação que tinha no CAPS, porque não era da minha religião, não era algo que eu achava que agradava a Deus. Eu fiquei incomodada com aquilo, eu achei que aquilo ia desagradar a Deus, entendeu? Eu tive esse discernimento de que eu não estava fazendo o que era certo. E o que era certo era me entregar nas mãos do Senhor completamente, e foi o que eu fiz. Então, o terceiro diz: seja empoderado para o seu destino profético. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram Jesus. Novamente Jesus diz: a paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Que lindo! Então, Jesus, ele não quer apenas que a gente creia, que deixe o lamento e o choro. Ele quer que a gente se empodere, porque ele quer nos enviar para viver tudo aquilo que ele tem para nós. Entendeu? Que eu tenha minha esperança renovada dia após dia, porque é um passo de cada vez. Que você tenha sua esperança renovada todos os dias. Que você se recorde do seu chamado. Que você se lembre que foi Jesus que te trouxe aqui, que te criou, que te enviou. E que só que ele não estava sozinho, né? Quando ele veio ver os discípulos. Ele estava com quem? O Espírito Santo. Então que esse Espírito Santo te encha agora, nesse momento. Que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. Que sopre sobre você. Que você sinta esse sobrenatural. Que ele te empodere, que ele te encha para o seu destino profético. Porque, como eu disse, eu tenho fé da minha cura. E eu nunca tive uma visão tão aberta. Claro que a pastora Flávia orou por mim, mas eu nunca tive tão apegada assim com Deus, sabe? De ler e de Deus falar comigo através da Bíblia de uma forma muito linda, ou através das pessoas, de pregação, de textos, de... Deus tem falado comigo, gente. Deus tem falado comigo. E eu tenho escutado a sua voz, e é isso que é importante. Eu tenho me deixado ouvir. Deixe você também, se deixe escutar a voz de Deus, tá? E quarto e último, creia que Jesus não deixa ninguém para trás. Ninguém para trás. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Para de duvidar e creia.
E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Porque Tomé não estava crendo nas palavras dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado, voltado e que estava lá. Então ele perdeu o culto, ele perdeu o mover. E muitas vezes nós vemos as palavras de Jesus da Bíblia, pregação, livros. Nós vemos as palavras de Jesus em louvores. E muitas vezes vemos palavras de Jesus como sendo duras para Tomé, né? Que não creu. Mas Jesus foi direto ao ponto, porque queria que Tomé tivesse também a mesma experiência que todos os discípulos tiveram. Pare de acreditar nas mentiras do diabo, de que você não é importante, de que você não tem valor, de que sua vida não é nada para Jesus. Deus não se esqueceu de você. Jesus não deixa ninguém para trás. Ninguém para trás. Então, para de acreditar na mentira de Satanás, de que o seu problema não tem solução, de que sua doença não tem cura, de que as coisas não vai dar certo, que seus sonhos não vão dar certo. Para com essas bobagens. Isso aí é conversa do Satanás. Manda ele caçar coquinho no mato. Acredite nas promessas de Deus para sua vida, acredite no Jesus e deixe o Espírito Santo te usar para o seu destino profético. Concluindo, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus fez muitos sinais, maravilhas e continua fazendo até hoje. Como controlar a minha crise, como me ajudar, como fazer eu crescer espiritualmente, mergulhar em águas mais profundas, ter experiências com Ele. Vai fazer com você também. Vai fazer com você também. Renove sua esperança nele. Ele não muda. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que apareceu para os discípulos após a ressurreição. O mesmo Jesus que falou para Tomé tocar. É o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo. Aquele cheio de amor que se doou de amor por nós. A palavra que ele falou sobre a sua vida vai acontecer. Tome posse disso. Amém? Eu te amo. Não esquece disso. Eu tô orando pela sua vida, sim. Mas toma posse. Olha aqui, Espírito Santo querendo me pegar. Ê, cheiroso. Deixa o Espírito Santo te pegar. Deixa ele te usar. Deixa Deus cumprir o que ele tem para cumprir na sua vida. E vai ser maravilhoso. Porque Deus sempre tem coisas maravilhosas para nós. Mesmo que às vezes ele fale com um tom mais duro com você, ainda assim te ama demais. Amém? Então, uma boa noite e até o próximo vídeo. Beijos!